Mas enfim, sejam todos muito bem-vindos à primeira live do canal Um Dia no Universo. Eu estou aqui improvisando a primeira vez que eu faço, tem muita coisa para mexer e eu com certeza vou me perder um pouco, já me perdi com o negócio do som. É, Mas é uma ocasião muito legal. Eu olhei aqui para o lado, na verdade eu vou deixar aqui embaixo o meu celular para acompanhar as mensagens do chat, os comentários seus. Mas enfim, vamos direto ao assunto, que é um assunto muito legal, que é a descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus. Foi algo que foi publicado agora. Oi, tia Mércia, oi, mãe, pai, tá todo mundo aí acompanhando. Muito obrigado a todo mundo que está vendo. É, e eu tenho aqui um pequeno roteiro que eu vou seguir para não me perder, porque são muitas coisas para prestar atenção ao mesmo tempo. Bom, eu quero já começar falando direto do assunto principal da live, na verdade o único assunto, né, que eu vou entrar em discussões que saem um pouco do escopo principal do artigo, que foi publicado. Esse artigo saiu na Nature. Para quem não sabe, a Nature é uma revista super conceituada, eu diria que é talvez a revista mais conceituada científica. Então eles publicaram esse artigo na segunda-feira, dia 14 de setembro, a gente está em setembro, segunda-feira agora, 2 dias atrás, o artigo intitulado, vou colocar aqui, cadê? Agora não está aparecendo. Ah, tá, já que, ok, já resolvi, tá dando tudo um pouquinho errado de cada vez, agora sim, agora está dando certo. Esse artigo chamado Gás Fosfeno nas Nuvens de Vênus. E esse artigo logo já ganhou destaque tanto na mídia quanto na comunidade científica, pelos motivos que eu vou explicar aqui. É um artigo que trouxe um resultado bastante empolgante, mas que deve ser levado com cautela, porque ele não confirmou nada e a gente vai ver o porquê. Bom, apesar de ter sido publicado na segunda-feira, isso já é um estudo de 3 anos. Ele começou em 2017 e ele utilizou os telescópios James Clerk Maxwell, no Havaí, e o ALMA, que é o Atacama Large Millimeter Array, que é um radiotelescópio que fica no Chile, no deserto do Atacama. Por que eu estou falando isso? Porque são dois equipamentos extremamente avançados. São assim, o que se tem de telescópio na Terra é o melhor que tem. Melhor do que isso, só telescópio espacial. Pelo menos a minha informação é essa. Eu não sou astrônomo, mas do que eu sei é isso. E é, esses dois instrumentos foram usados aí ao longo de 3 anos. Foi um estudo que foi esses pesquisadores eles fizeram questão de reconfirmar, claro, né? Isso é um artigo científico, ele tem que ter confirmação e eles confirmaram novamente que a descoberta estava correta. Eles fizeram modelos do porquê que, da onde podia estar vindo aquele gás fosfeno, tentaram explicar de algumas formas, não conseguiram, por isso que é empolgante. E eliminaram, na verdade, várias fontes possíveis de fosfeno em Vênus. Fosfina, na verdade. Eu falei fosfeno algumas vezes, mas, se eu não me engano, fosfeno também é um nome para a fosfina. Posso estar enganado, eu vou chamar de fosfina a partir de agora, porque é o nome que eu tenho certeza que é o correto. E então, aí utilizando esses dois equipamentos de alta tecnologia, eles conseguiram identificar que na atmosfera de Vênus, nos níveis superiores, existe essa molécula de fosfeno. A molécula de fosfeno é uma molécula bastante simples, eu tenho aqui um modelinho simplificado. Se a gente imaginar que essa bola azul é um átomo de fósforo, a gente tem 3 bolinhas brancas que seriam átomos de hidrogênio ligadas. pH3 é a fórmula química do Eu falei fosfeno de novo, né? É da fosfina. Fosfina, tem que guardar isso na cabeça. Essa molécula bastante simples é o que está causando esse alvoroço todo. Por que essa molécula simples está causando esse alvoroço todo? Primeiro eu quero dizer que é uma molécula que está associada para a gente, né, no nosso dia a dia, a cheiros fortes e desagradáveis, como por exemplo peixe podre. Então,
Vênus tem um pouquinho, uma pitadinha de cheiro de peixe podre, mas claro, é uma concentração muito pequena para que a gente pudesse realmente sentir. Se a gente pudesse respirar a atmosfera de Vênus, a gente teria problemas muito maiores do que um cheiro de peixe podre. Mas a fosfina é uma molécula bastante instável, o que significa que ela tende a se degradar. Se degradar, ou seja, se transformar em outra coisa. E ela faz isso por vários mecanismos, os principais sendo reações químicas, ela consegue reagir com oxigênio ou com água e formar fosfatos, ou como por exemplo o ácido fosfórico, ou ainda, se ela for atingida por luz ultravioleta, ela também pode se degradar e se transformar em outras coisas. E isso que é a parte interessante, porque se a fosfina se degrada com o tempo e não demora muito para se degradar. Pequenas quantidades de fosfina logo vão sumindo da atmosfera, vão se transformando em outras coisas. Mas mesmo assim, ela foi detectada na atmosfera de Vênus, isso significa que existe algum mecanismo de reposição dessa fosfina em Vênus. Ou seja, a fosfina ela está na atmosfera, ela está sendo degradada constantemente, seja por conta da luz solar, contém bastante radiação ultravioleta, e por conta dos próprios elementos da atmosfera de Vênus, mas mesmo assim, mesmo ela estando sendo degradada, a concentração dela continua constante e continua detectável, ou seja, ela está sendo reposta. E é aí que entra a empolgação em relação a esse artigo. Por quê? A gente então precisa de algum mecanismo, de alguma forma de explicar que mecanismo é esse que está repondo fosfina na atmosfera de Vênus. Então, para a gente começar a pensar no que pode estar repondo a fosfina na atmosfera de Vênus, a gente pode olhar para alguns outros lugares que a gente conhece que contêm fosfina. 2 lugares perto daqui da gente, relativamente, são Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno são planetas muito grandes, são planetas compostos basicamente de gás, né? Pode ser que nos níveis inferiores tenha líquido ou sólido, mas a gente não conhece exatamente. E eles são compostos majoritariamente de hidrogênio. O hidrogênio, lembra, é um dos componentes da fosfina, isso é importante. E já foi detectado fosfina tanto em Júpiter quanto em Saturno. O que significa que lá também existem mecanismos de reposição de fosfina. Mas ninguém está falando que tem vida em Júpiter. Então, qual que é? Por que virou uma grande coisa essa fosfina em Vênus? Bom, porque em Júpiter e Saturno a gente conhece o mecanismo pelo qual a fosfina é reposta. E esse mecanismo tem a ver com a própria atmosfera desses planetas. São atmosferas muito grandes, atmosferas que exercem pressão muito grande nos níveis mais inferiores, e nessas condições de pressão e temperatura maiores nos níveis mais baixos da atmosfera de Júpiter e Saturno, mais baixos em relação ao que a gente consegue ver, tá? Não lá embaixo mesmo. Nessas condições onde existe maior temperatura, maior pressão e existe muito hidrogênio, que é um dos componentes da fosfina, a fosfina consegue ser formada independente de vida, independente de qualquer outro mecanismo. Ela é formada nesses níveis mais inferiores e depois é levada para cima através de movimentos de convecção que acontecem ali naturalmente no planeta. A partir do momento que elas sobem, elas começam a ser a fosfina começa a ser bombardeada com radiação ultravioleta e começa a se degradar. Mas como ela está sendo formada nos níveis inferiores constantemente, essa reposição acontece e a fosfina é encontrada em Júpiter, é encontrada em Saturno, e a gente sabe muito bem por que ela existe lá. Então não tem muito mistério, não tem muita empolgação aí. Outro lugar que existe fosfina, que a gente conhece, é um lugar chamado planeta Terra. É aqui onde a gente vive. E a fosfina na Terra, ela é subproduto de 2 processos principais. Primeiro, de processos industriais feitos por nós, humanos. Tanto a própria fabricação da fosfina, que é usada como um pesticida no agronegócio e tem algumas outras aplicações também, quanto como um produto intermediário para para a produção de outros compostos, né, na indústria. Então, se produz fosfina, e essa é uma das fontes da fosfina encontrada na atmosfera da Terra. E a outra fonte é uma fonte natural, independente da vida.
A fosfina, ela é um subproduto de processos biológicos anaeróbios, ou seja, processos que não necessitam de oxigênio. Em condições, por exemplo, de lugares alagados, como pântanos ou como leitos de rios em solo que está submerso em água e tem pouco oxigênio, alguns micro-organismos conseguem sobreviver ali a partir de processos de respiração anaeróbia, que não precisa de oxigênio, e eles produzem fosfina, a partir principalmente do fósforo mineral, de minerais de fósforo. E essa fosfina é encontrada na atmosfera da Terra porque ela está sendo constantemente reposta por esses micro-organismos. Então, na Terra, a fosfina está diretamente ligada com a existência da vida. Por ela ser por ela ser uma molécula muito instável, qualquer fosfina que existisse no planeta Terra, se não houvesse vida, já teria se degradado. Mas como ela está constantemente sendo reposta, ela continua sendo detectada aqui no nosso planeta. Eu tenho aqui uma figura que, mais por curiosidade, tá? Não vou entrar em tantos detalhes, que foram aí vários estudos que mediram quantidades diferentes de fosfina em vários ambientes aqui na Terra. Eu tenho que ler aqui para saber o que são cada barrinha dessa. As barrinhas verdes são regiões pantanosas e alagadas. As barras pretas são ambientes industriais, então aí a indústria diretamente ligada também com a fosfina, mas indústria também é um sinal de vida, né? Então, se existisse indústria em Vênus, ninguém está propondo isso, mas se existisse também seria um sinal de vida. Mas vamos focar nos micro-organismos anaeróbios. O vermelho são regiões rurais na Namíbia, você vê que é onde menos tem fosfina, porque não tem tanto essa presença de processos e de ambientes anaeróbios. As barrinhas brancas são regiões polares. Nas regiões polares existe principalmente aí no Polo Sul uma fonte de fosfina bastante relevante, que é as grandes comunidades de pinguins. Os pinguins, eles deixam seus dejetos ali no chão e esses dejetos formam ali um ambiente onde essas bactérias anaeróbias conseguem sobreviver e liberam fosfina. Essa é uma das fontes de fosfina nos polos. O amarelo são regiões altas da troposfera. A troposfera é essa camada mais baixa da nossa atmosfera. As barras amarelas se referem à quantidade de fosfina que tem nela. E o azul são em vários pontos dos oceanos, tanto costa quanto no mar aberto. Tá? Isso aqui eu trouxe mais como uma curiosidade, como algo que a gente pode simplesmente ver como está distribuída a fosfina na atmosfera terrestre. Ela está bem distribuída, bem homogeneamente, na verdade. Embora existam algumas variações, aqui que está o gráfico, embora existam algumas variações, a gente pode dizer que a atmosfera terrestre, como um todo, contém uma quantidade homogênea de fosfina. E essa quantidade ela varia em torno da casa de partes por quadrilhão até partes por bilhão. Quando a gente fala partes por alguma coisa, significa assim, por exemplo, pensando em massa, se eu tenho a concentração de alguma coisa em partes por bilhão, significa que a cada 1 bilhão de gramas daquele material, daquela substância, um grama é isso que eu tenho interesse. Então, por exemplo, se eu estou falando que existe 20 partes por bilhão de fosfina na atmosfera de Vênus, essa foi a quantidade que eles encontraram, quer dizer que a cada quilograma da atmosfera de Vênus a cada 1 bilhão de quilogramas da atmosfera de Vênus, 1 quilograma é fosfina. Tá? Isso que significa partes por alguma coisa. Bom, então a gente viu que na Terra, eu estou acompanhando o chat aqui, eu não sei se vão surgir perguntas ou não, mas se surgir eu me interrompo e respondo primeiro antes de continuar, mas por enquanto eu vou continuando. A gente viu então que a fosfina ela existe naturalmente em alguns lugares, como os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, e na Terra, e que na Terra ela é altamente relacionada com a vida microbiana anaeróbia principalmente, né? Principalmente não, exclusivamente na verdade. Então, o que a gente o que a gente tem que começar a analisar, a gente, né, eu digo, mas na verdade os pesquisadores analisaram que tipo de fontes de fosfina podem existir em Vênus.
E eles criaram uma tabela, eles fizeram um estudo bastante detalhado, onde eles eliminaram todas essas fontes possíveis de fosfina em Vênus. São fontes que são mecanismos que poderiam criar fosfina, mas que não estão atuando em Vênus. Isso foi o que eles chegaram à conclusão. Vou falar rapidamente também. A fosfina em Vênus não é um produto de reações químicas na atmosfera e na superfície, porque não existem as condições necessárias para que essas reações aconteçam, tanto de concentração de fósforo e hidrogênio, como de temperatura e pressão. Não são um subproduto de reações na subsuperfície, né, ou no subsolo de Vênus, porque lá existe uma fuga de oxigênio, que eles chamam, tem a quantidade de oxigênio que está sendo liberada por processos geológicos afetaria e não permitiria a produção de fosfina no subsolo de Vênus. Não é por uma fonte... reações causadas por radiação ultravioleta também não explicam a quantidade de fosfina encontrada, porque essa radiação resultaria em muito menos fosfina do que foi detectada em Vênus. Da mesma forma, produções por descargas elétricas que poderiam acontecer, ou seja, raios mesmo, também a quantidade de raios, a concentração de fósforo que tem na atmosfera de Vênus não condizem com a quantidade de fosfina formada, então também não foi por... essa quantidade não está sendo reposta por descargas elétricas. A fosfina ela poderia ser trazida por meteoritos que têm bastantes minerais diferentes, inclusive minerais de fósforo, mas a quantidade de meteoritos que caem em Vênus não explica também a quantidade de fosfina, o que explicaria também poderia ser um impacto de grande escala, se caísse um asteroide grande e trouxesse muito fósforo de uma vez para Vênus, mas não existe nenhuma evidência que isso aconteceu no tempo necessário para que essa fosfina continuasse até hoje na concentração que ela está. Então, todas essas explicações foram eliminadas pelos pesquisadores que publicaram esse artigo. Nenhuma dessas fontes potenciais de fosfina explicam a quantidade de fosfina que tem em Vênus. E aí, essas fontes são as fontes que a gente conhece, as fontes que a gente saberia explicar como elas funcionam e por que elas geram fosfina. O que significa que essa fosfina encontrada em Vênus, ela tem uma fonte desconhecida. Ela está sendo produzida por um processo desconhecido. Esse processo desconhecido, ele pode ser, na verdade, qualquer coisa. Pode ser processos geológicos que acontecem ali nas rochas, em contato com a atmosfera de Vênus, pode ser processos relacionados com a radiação solar nos níveis da atmosfera de Vênus. A radiação ultravioleta eles descartaram, mas pode ter outros processos que a gente não conhece. Ou pode ser um processo parecido com o que tem aqui na Terra, onde micro-organismos anaeróbios estariam produzindo essa fosfina. Mas prestem atenção, pode ser, tem uma pequena possibilidade que sejam micro-organismos. A evidência que a gente tem para suportar isso não existe, é só a existência da fosfina de uma fonte desconhecida. Essa fonte desconhecida pode muito bem ser micro-organismos, pode ser vida, o que seria muito legal. Mas também pode não ser. A gente vai descobrir aí no futuro, não sei, médio, longo prazo, realmente não sei quanto tempo a gente vai demorar para descobrir, porque aí é um trabalho de ir eliminando outras hipóteses. Agora vão começar a surgir várias hipóteses do porquê que essa fosfina está presente na atmosfera de Vênus, e as pessoas vão começar a fazer vários estudos, os pesquisadores com certeza vão voltar mais atenção para Vênus, com certeza vai existir uma maior pressão para missões espaciais para Vênus, coisa que não estava acontecendo tão frequentemente. A NASA, por exemplo, tem projetos de missões para Vênus, mas esses projetos sempre acabam sendo adiados porque eles não recebem verba, porque Vênus, teoricamente, não é um lugar tão promissor para encontrar vida assim quanto Marte, por exemplo. Marte tem missão acontecendo toda hora para lá e Vênus está meio deixado de lado. Pode ser que na próxima vez que a NASA precise de uma verba ali, precise aprovar uma missão,
eles aprovem missões para Vênus, ou pelo menos uma para cada 3 para Marte, alguma coisa assim. Claro que Marte continua sendo o lugar de maior interesse para a procura de vida no sistema solar, porque as condições são muito mais favoráveis em relação ao que a gente conhece da vida na Terra. Essa fosfina, ela precisa ser investigada, mas talvez demore um pouco. Mas que vai chamar a atenção de muita gente, com certeza vai. Eu mencionei a NASA, mas claro, tem agências espaciais de vários países, talvez até particulares, que no futuro próximo tenham interesse em investigar isso. Mas é interessante porque a melhor forma de investigar, sem dúvida, é ir para lá e coletar amostras da atmosfera. Existem projetos de sondas que funcionariam como dirigíveis e que poderiam ficar flutuando ali na atmosfera de Vênus, porque o solo de Vênus, a gente já vai falar, a superfície de Vênus é completamente inóspita e é muito difícil de você mandar uma sonda que sobreviva tempo relevante lá, pelas condições que eu já vou mencionar aqui. Então é bastante legal, é bastante empolgante, mas a gente tem que esperar para ver no que vai dar. Não dá de forma alguma para concluir que existe vida em Vênus, como sempre aparecem as manchetes quando surge alguma coisa desse tipo, as manchetes são sempre assim, encontramos vida em Vênus. É sempre na forma onde vai chamar mais atenção. Mas não encontramos vida, encontramos algo que pode ser o traço de vida microbiana anaeróbia em Vênus. Mas tem alguns detalhes. Pensando na hipótese de que essa fosfina esteja sendo produzida, deixa eu beber água, por processos biológicos em Vênus, a gente tem que começar a pensar se seria possível existirem micróbios em Vênus. Seria possível existir vida em Vênus? Isso porque as condições de Vênus são extremas, em vários sentidos. As condições da superfície de Vênus são de temperatura elevadíssima, na casa de 470 graus Celsius. Isso é mais do que o ponto de fusão do chumbo. Ou seja, se a gente levasse um pedaço de chumbo simplesmente colocar na superfície de Vênus, ele derreteria. Então, para a vida da forma que a gente conhece, sem chance. Além de ser uma atmosfera muito mais densa do que a da Terra, ou seja, muita pressão atmosférica. Além também de terem presentes lá na atmosfera de Vênus ácido sulfúrico, eu falei terem presente, né? De estar presente na atmosfera de Vênus, ácido sulfúrico, que é um ácido forte, e ele está presente em bastante quantidade pelas condições ali do planeta. E também é uma atmosfera que não contém oxigênio, ela é majoritariamente composta de dióxido de carbono. A minha tia Mércia está comentando que é o primeiro passo e tudo depende do primeiro passo, com certeza. Por isso que é muito legal essa notícia ter saído agora, segunda-feira. E por isso também que eu estou bastante empolgado, fiquei bastante animado com isso. Mesmo que a gente não encontre vida em Vênus, para mim já vai ser algo, vai continuar sendo algo muito legal, porque a gente vai descobrir um novo mecanismo que a gente não conhecia antes, né? Com certeza algo está gerando fosfina na atmosfera de Vênus. Se não for vida, o que é? De qualquer forma, é interessante a gente descobrir isso, né? E, bom, o meu pai, o Márcio, está perguntando se a surpresa da classe científica foi por causa da alta temperatura de Vênus. Sim, faz parte da surpresa, porque, como eu estava dizendo, as condições da superfície de Vênus são inóspitas completamente. Não tem água, é ácido sulfúrico, é pressão extrema, é temperatura, isso causado por um efeito estufa gigantesco, descontrolado que acontece lá em Vênus. Mas existem lugares de Vênus onde as condições são mais amenas. E esses lugares são justamente no topo das nuvens, na verdade nas nuvens de Vênus. Nas partes mais altas da atmosfera, a temperatura já é bem menor e isso poderia possibilitar um ambiente favorável para a vida. Inclusive,
isso pode possibilitar a formação de gotículas de água, assim como a gente tem na Terra, mas essa água nunca chegaria a chover, porque antes mesmo de chegar na superfície ela evaporaria de novo. Por isso também que Vênus ele contém uma cobertura de nuvem completa no planeta e constante. As nuvens nunca desaparecem da atmosfera de Vênus, porque a água está sempre evaporando e chovendo de novo e sempre elas se mantêm na forma de nuvem. Bom, pensando então em como seria possível existir vida em Vênus, esse artigo principal, vou colocar de novo aqui, que saiu na Nature, eles citaram um artigo que se chama a camada. Nossa, agora eu tenho que traduzir ao mesmo tempo, é difícil. A camada de névoa na atmosfera venusiana como um depósito para vida microbiana dessecada. Foi uma tradução aí meio que rápida de sopetão, mas enfim. Esse artigo é um artigo onde os pesquisadores criaram ali um ciclo hipotético de como poderia se comportar a vida na atmosfera de Vênus, como seria a vida nas nuvens de Vênus. E esse é o resumo, tá? Eu tampei a minha cara de propósito porque eu quero que vocês vejam aí bem grande o que esses pesquisadores propuseram, ressaltando que é uma hipótese. Bom, se vocês acompanharem os números nessa figura, a gente vê que no número 1 a gente teria esporos. O que são esporos? Esporos são uma forma que bactérias e outros seres vivos, como fungos, por exemplo, eles conseguem permanecer dormentes. É como se fosse uma hibernação, mais ou menos. Essas bactérias elas criam uma parede celular mais grossa, né, uma camada protetora mais resistente e desativam suas funções celulares ali normais. Então ela não faz mais metabolismo, ela realmente fica dormente, como se ela estivesse congelada até que ela possa, até que ela seja inserida em um ambiente onde ela possa voltar à sua atividade, né? É realmente como se fosse uma hibernação, só que num nível muito mais elevado, porque é como se ela estivesse morta mesmo. Ela para tudo que ela está fazendo. E isso eu estou falando desses esporos porque a gente, claro, conhece várias espécies de bactérias e fungos que possuem esse mecanismo. Quando eles estão em condições não favoráveis para a sua sobrevivência, eles se adormecem e formam os esporos até que eles sejam novamente inseridos em ambientes onde eles possam sobreviver. O número 2 aí na figura, então, seriam correntes de convecção que acontecem na atmosfera, poderiam transportar esses esporos para uma região mais habitável da atmosfera. Se vocês virem aqui na linha do lado direito do gráfico, a gente vê que tem ali a temperatura. E quanto mais alto deixa eu tentar apontar. Eu vou fazer assim de lado e eu vou aqui tentar apontar. Ó. Quanto mais alto na atmosfera, menor a temperatura. Então, quando essas correntes de convecção elas jogam esses esporos para cima, eles poderiam agora estar num ambiente onde seria mais propício para eles sobreviverem. E considerando ali no número 3 da figura que existam gotículas de água, esses esporos então poderiam entrar em contato com essa água. Agora a gente está falando de temperaturas na faixa de 40, 50, 60 graus Celsius, então já pode existir água líquida, já são condições muito mais aprazíveis do que na superfície de Vênus, onde as temperaturas aí superam 400 graus Celsius. E nessas gotículas de água, esses micróbios poderiam retornar às suas atividades ali, retornar a metabolizar compostos químicos para sobreviver. Então eles estavam adormecidos e agora eles foram para um nível da atmosfera onde eles conseguem sobreviver melhor e eles voltam a despertar. Ali na parte 4 da figura, a gente teria os micróbios crescendo e se dividindo. E na parte 5, a gotícula de água começa a acumular cada vez mais água, porque ela estava num ponto mais frio da atmosfera.
e ela começa a ficar maior e começa a cair. A partir do momento que ela cai, ela começa a esquentar de novo, porque nos níveis mais baixos da atmosfera a temperatura é maior. Então, ela começa a evaporar. E quando ela evapora, os micro-organismos que estariam dentro dessa gotícula voltam a se tornar esporos. Eles formam uma parede celular mais grossa e adormecem. E claro que, né, muitos deles poderiam cair para os níveis ali mais quentes e morrer, e muitos poderiam também ser jogados para cima e nunca mais serem acordados de novo. Mas isso poderia ser um ciclo da vida em Vênus, caso exista esse equilíbrio das correntes de convecção constantemente jogando ali esses micro-organismos para cima e permitindo que eles entrem em contato com pontos mais favoráveis da atmosfera. Como eu disse, na superfície é difícil imaginar que tenha qualquer vida em Vênus, mas na atmosfera, como a gente viu, existem possibilidades de que isso possa acontecer. Bom, a minha tia Mércia, e nesse movimento que fabricariam a fosfina. Exatamente. Nessa parte, deixa eu só colocar de novo aqui. Nessa parte ali, a partir da etapa 3 e 4, e até na etapa 5, onde esses micro-organismos estariam ativos, eles estariam fabricando a fosfina como um subproduto ali dos próprios processos que eles precisam fazer para se manterem vivos. E isso poderia ser a fonte que a gente está procurando dessa fosfina em Vênus. Bom, e aí eu queria entrar numa discussão agora, não é nem agora já entrando 100% na especulação, né? Eu vou falar como que poderia, pela ciência, pelo que a gente conhece hoje, como que poderia existir vida em Vênus. A gente já sabe que as condições em uma faixa estreita, relativamente estreita da atmosfera existem, mas como que poderia ter surgido essa vida em Vênus? No passado, a gente acredita que Vênus tinha uma condição bem diferente do que ele tem hoje. Como eu gosto sempre de falar quando eu falo de ciência, uma das coisas fascinantes é que a gente começa a entender que a natureza ela não é constante de jeito nenhum. Por mais que a gente possa viajar lá para o Himalaia e olhar para o Monte Everest, que é a maior montanha do planeta Terra, se a gente voltar lá daqui milhões de anos, ele não vai mais estar lá. Aquele monumento da natureza, aquela coisa gigantesca que a gente não consegue nem conceber quanta matéria tem ali, qual é as dimensões daquilo, está sujeito a mudanças, assim como os planetas, assim como as estrelas, assim como as galáxias, assim como o universo como um todo. Tá? Eu entrei numa viagem um pouco filosófica aqui, mas eu só queria dizer que o planeta Vênus, ele provavelmente, muito provavelmente, ele tinha condições muito mais favoráveis para a vida do que ele tem hoje. É muito provável que ele tivesse oceanos, que ele tivesse uma atmosfera muito mais fina, assim como é a da Terra, que ele tivesse temperaturas muito menores em sua superfície, e em algum momento alguma coisa saiu do controle. Pode ter sido erupções vulcânicas, pode ter sido. Aí a gente não tem como saber por enquanto o que pode ter sido isso. E causou um efeito bola de neve, onde gases de estufa foram levados para a atmosfera, que fizeram com que aumentasse a temperatura do planeta, que fizeram com que mais gases fossem liberados e jogados na atmosfera, até que hoje Vênus virou esse verdadeiro inferno de 470 graus centígrados, completamente inóspito à vida na superfície, na atmosfera. A gente viu que pode ser que exista. Então, nesse passado longínquo de Vênus, ele pode ter tido as mesmas condições que existiam na Terra para que a vida se desenvolvesse. E existe então a possibilidade, se existe a possibilidade da vida ter se desenvolvido muito tempo atrás, antes de Vênus se transformar no que ele é hoje, essa vida poderia, ao longo desse processo de formação, ir se adaptando ao que sobrou, né? A esse estilo de vida hipotético que eu apresentei aqui, onde apenas as nuvens de Vênus são zonas habitáveis
E a vida teria tempo suficiente para se adaptar a esse nicho ecológico, se é que podemos chamar, porque até onde a gente sabe não tem vida em Vênus. Mas eu tô estamos fazendo esse exercício de imaginação, de pensar como poderia ter surgido a vida em Vênus. E um outro conceito muito legal, muito interessante que eu quero falar é o conceito de panspermia. Panspermia, não, panspermia, com S só. A panspermia é a hipótese de que a vida pode ser transportada de planeta a planeta e até de sistemas estelares diferentes. E essa hipótese ela tem sustentação, embora não tenha sido observada na prática isso acontecer. A gente sabe que existem vários micro-organismos que sobrevivem ao vácuo do espaço, que sobrevivem a níveis muito grandes de radiação, que sobrevivem há muito tempo em temperaturas baixas. Quando eu digo sobrevivem, geralmente é na forma de esporos, ou seja, eles entram naquele estado dormente e podem ser transportados por literalmente milhões de anos em rochas pelo espaço, e quando eles chegarem num lugar mais que seja favorável para eles se desenvolverem, eles poderiam despertar. E a panspermia, então, é essa hipótese de que isso acontece. Né? A gente sabe que poderia acontecer, mas a hipótese de que isso acontece no nosso universo. Inclusive, uma das hipóteses para a existência de vida na Terra é que ela tenha vindo de outro lugar. O planeta Vênus, como eu já disse, e o planeta Marte, ambos eram habitáveis, muito provavelmente. A gente tem uma noção muito grande disso. Marte, principalmente, a gente conhece muito bem a superfície de Marte, tem várias evidências de água corrente, né, em rios, oceanos em Marte, e ele, muito provavelmente, no passado, ele tinha condições para a existência de vida como nós conhecemos. E impactos de asteroides, de cometas ou de qualquer coisa são extremamente frequentes na escala de tempo cósmica. E esses impactos eles podem muito bem levantar rochas desses planetas e transportar essas rochas de um planeta a outro. Isso acontece, tá? Isso acontece com bastante frequência, na verdade. Uma parcela dos meteoritos que caem na Terra vieram de Marte, de Vênus, de Mercúrio, de luas de Júpiter, de Saturno. E uma parcela dos asteroides, dos meteoritos que caem em Marte vieram da Terra ou foram transportados da Terra. Mesma coisa para Vênus. Então a gente tinha no sistema solar esses 3 planetas que muito possivelmente tinham condições de abrigar a vida, trocando material entre si. Então, não é difícil de imaginar nesse cenário que se a vida surgiu em um desses planetas, ela pode ter se transportado para os outros 2. Se a vida surgiu, por exemplo, em Marte, ela pode ter depois colonizado a Terra e Vênus, e agora, hoje, só a Terra tem condições de manter a vida, pelo menos a vida macroscópica, né? Animais, plantas, talvez micróbios ainda consigam sobreviver em Marte, como em Vênus. Então, a panspermia é também uma forma de imaginar que a vida poderia ter surgido, ou melhor, né? Poderia ter sido transportada para Vênus, até mesmo depois dele já ter se transformado no que ele é hoje. A vida da Terra, por exemplo, poderia ter sido transportada a partir de um meteorito que foi levantado para o espaço num impacto de um asteroide e, porventura, ter caído em Vênus e lá ter se estabelecido também. Da mesma forma que, talvez, a vida na Terra tenha surgido primeiro em Vênus e depois trazida para cá. Esse conceito da panspermia é uma hipótese também, porque, como eu disse, não foi observado, né, isso acontecendo, mas é algo bastante recorrente nas discussões acerca de vida fora da Terra. Né? É bastante razoável imaginar que a vida possa sim ser transportada de planeta a planeta. E o meu pai comentou aqui, lembrando que a Terra no seu início também era inabitável. Exatamente, a Terra, eu lancei um vídeo hoje respondendo como os planetas são formados. Olha só, já aproveitando para fazer uma propaganda do canal. Mas durante a formação dela existiram várias colisões. Essas colisões resultaram em um aquecimento muito grande. Então a Terra no começo ela era completamente líquida, rocha líquida, e com o tempo ela foi resfriando, foi gerando atmosfera e tal, e foi
tendo as condições que a gente conhece hoje, ou melhor, né? Demorou um pouco para chegar no que a gente conhece hoje, mas condições favoráveis para a vida. E nesse meio tempo, a gente não sabe exatamente como que se dá essa linha do tempo, né? Qual planeta resfriou primeiro do que o outro. A gente precisaria de investigação, a gente precisaria de estudos muito mais profundos dos outros planetas do Sistema Solar para entender isso, mas é muito razoável, repito, imaginar que, tendo 3 planetas habitáveis no Sistema Solar, Marte, Terra e Vênus, no passado em que Marte e Vênus tinham condições muito parecidas com as da Terra, imaginar que possa ter havido transporte de vida entre esses planetas. Bom, eu me estendi bastante até. Já tem 50 minutos de live, tudo bem que no comecinho lá estava sem som, teve problemas técnicos, mas mesmo assim, falei bastante. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, deixa eu só conferir tudo aqui, se está tudo certo. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o assunto. É um assunto complexo, claro, tem muita coisa ainda a ser descoberta sobre isso. Tudo que eu falei aqui pode ser desenvolvido muito mais a fundo, né? Muito mais minuciosamente, todos esses assuntos, mas eu queria dar um panorama geral de tudo que a gente pode discutir acerca dessa publicação desse artigo sobre a descoberta de fosfina em Vênus. É algo muito legal, muito empolgante. É bem interessante que a gente esteja aí vivenciando isso, né? É muito fácil a gente pensar que a gente não estava aqui na Terra quando, sei lá, eu mesmo não estava na Terra quando o homem foi à Lua. Mas eu estou na Terra quando a gente descobriu fosfina em Vênus. E isso pode ser uma coisa muito legal, muito promissora para o futuro. Tudo que eu falei foi baseado, ou a maioria do que eu falei foi baseado em artigos que estão na descrição do vídeo. Infelizmente são artigos em inglês, mas quem tiver curiosidade pode acessar, tá tudo na descrição. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu a live. Caso você esteja vendo esse vídeo não ao vivo, mas né, o vídeo vai ficar gravado no canal, caso você esteja vendo depois, muito obrigado também. Se teve alguém que viu e não comentou, também agradeço. Quem comentou também, muito obrigado. A minha tia Mércia, meu pai, minha mãe. E o que eu ia falar? Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo, né, de avaliar o vídeo e de compartilhar ele nas redes sociais, sempre ajuda bastante. E é isso, vou ficando por aqui. Até mais. Essa foi a primeira live do canal, ainda estou meio perdido em como encerrar ela, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.